Se você já viu juízes aplicarem diferentes sentenças aos mesmos crimes e já observou médicos que dão diferentes diagnósticos para o mesmo paciente, não estranhe. Onde há julgamento humano, ocorrem falhas. Essa constatação aparece de forma muito clara no livro Ruído, que se baseia em pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa, onde foram registrados inúmeros exemplos de enormes divergências em processos judiciais e em casos médicos, sempre em prejuízo de réus ou pacientes. O estudo é bastante amplo, cita dados incontestáveis e foi feito por especialistas no assunto. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Surpreso com a quantidade de diferentes sentenças para casos parecidos, um ex-juiz federal de Nova York resolveu juntar alguns exemplos na tentativa de alertar o Congresso norte-americano sobre o perigo dos erros judiciais. No livro Partisan Justice, ou Justiça Partidária, o ex-juiz Marvin Frankel levanta as seguintes questões. Há muito conflito nas decisões dos juízes? Há pouca verdade? Existe justiça igualitária? Frankel selecionou alguns exemplos de disparidades em sentenças judiciais. Por exemplo, 2 homens condenados por descontar cheques falsificados. Um pegou 15 anos de prisão, o outro 30 dias. Em processos semelhantes por desvio de dinheiro, um homem foi sentenciado a 20 anos de prisão e outro a 117 dias. Em outro estudo, Franken apurou que, em casos de extorsão, as sentenças variavam de 20 anos de prisão e $65 mil de multa a apenas 3 anos de prisão e nenhuma multa. Em 16 de 20 casos levantados pelo ex-juiz, não houve unanimidade sequer quanto à necessidade de algum período de detenção. Segundo Frankel, as decisões dependiam menos do caso ou do réu e mais da opinião e das inclinações dos juízes. Diante das evidências, Marvin Frankel chegou a sugerir que as sentenças fossem decididas por computadores, o que não foi aceito pelo Congresso norte-americano. Julgamento, na verdade, é sinônimo de estimativa. Quando eu julgo alguma coisa, é porque eu estou estimando algo, né? Então, por exemplo, quando eu julgo a sua altura, por exemplo, eu estou te vendo por vídeo. Aí você me pergunta, quanto você acha que eu tenho de altura? Isso é um julgamento, é um palpite que você faz, né? E isso tem muita aplicação no direito, por quê? Porque quando você faz um julgamento, culpado ou inocente, as pessoas acham que é uma variável definitiva. Tipo, ele é culpado, então acabou, né? Mas, na verdade, não. Dentro da cabeça do juiz tem uma gradação, tem uma régua, né? E essa régua tem um ruído. Então, eu posso pegar 2 pessoas e dizer que as 2, entre aspas, são culpadas, mas com gradações, com notas completamente diferentes, né? E aí coloca uma questão da linguagem, né? Quando a gente atribui uma palavra para alguém, culpado, a gente não esconde o valor subjacente a isso, né, ou a incerteza subjacente. Como a área de direito é muito pautada pelas palavras e não necessariamente pelas quantificações, tem uma área, no livro ele não comenta, mas tem uma área muito interessante do direito nova, que chama jurimetria, que é como você adiciona incerteza, como que você quantifica decisões, e essas decisões têm que vir junto. Então o cara é culpado com uma certa margem, com um certo ruído. O estudo do ex-juiz Marvin Frankel é apenas um dos citados no livro Ruído, Uma Falha no Julgamento Humano, que aponta não apenas divergências em questões do judiciário, mas também na medicina e em outras áreas. O livro foi escrito por Daniel Kahneman, professor de psicologia da Universidade de Princeton e Prêmio Nobel de Economia em 2002. Olivier Sibony, professor da Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris, e por Kessen Steen, especialista em direito constitucional e articulista dos jornais New York Times e Washington Post. Entre outros pontos que provocaram polêmica levantado pelo trio de autores, destacam-se: juízes tendem a conceder redução de sentença no começo do dia ou após uma pausa para o lanche. Magistrados com fome são mais inclementes.
réus negros sofrem o impacto desproporcional do aumento de austeridade. Um estudo envolvendo milhares de decisões de tribunais nos Estados Unidos revelou que os juízes tomavam decisões mais austeras na segunda-feira, quando seu time do coração tinha sido derrotado no sábado ou no domingo, e mais brandas ao longo da semana. Uma segunda pesquisa examinou 1,5 milhão de decisões judiciais tomadas ao longo de 3 décadas e chegou à mesma conclusão sobre as preferências esportivas dos juízes influenciando seus pareceres. Na França, um estudo de 6 milhões de decisões judiciais tomadas ao longo de 12 anos revelou que os réus recebem tratamento mais brando no dia do aniversário. Mesmo algo tão irrelevante como o clima pode influenciar um juiz. Uma revisão de 207 mil decisões judiciais relacionadas com a imigração ao longo de 4 anos mostrou um efeito significativo das variações de temperatura. Quando faz muito calor, as chances de obter asilo são menores. Por isso, se a pessoa estiver sofrendo perseguição política em seu país e pedir asilo, é bom torcer para a audiência cair em um dia de temperatura amena e agradável. O livro de Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Kerstin Steen está recheado de exemplos de discrepâncias em decisões judiciais. Vamos ver mais alguns. Um estudo feito com 208 juízes federais nos Estados Unidos, analisando casos hipotéticos, revelou que em 16 deles só houve concordância em 3 quanto à necessidade de um tempo na prisão. Mesmo quando a maioria dos juízes concordou que isso era adequado, houve uma substancial variação na duração dos períodos recomendados. Em um processo por fraude em que o tempo médio de prisão era de 8 anos e meio, a pena mais longa foi a prisão perpétua. Em outro, o tempo médio de prisão era de 1 ano e 1 mês, mas houve juízes que optaram por até 15 anos. São muitos os fatores que podem influenciar as decisões de um juiz. Entre eles se incluem os chamados dados de ocasião. Quer um exemplo? Um levantamento feito num tribunal de Miami mostra que um juiz concedia asilo a 88% dos pedidos feitos por imigrantes, enquanto outro magistrado, da mesma corte, autorizava apenas 5% das solicitações. Os autores do estudo constataram que as diferenças de país de origem e de perfil dos candidatos não explicavam as discrepâncias. Outro detalhe: a chance de que um pedido de asilo seja aceito nos Estados Unidos diminui 19% se a audiência ocorre após 2 casos aprovados pelo mesmo juiz. Daqui a pouco, o humor pode ter um forte efeito nas decisões judiciais. E ainda, a diferença entre razão e inteligência. E o equilíbrio entre sorte e esforço pessoal. Não saia daí. Entre os chamados ruídos de ocasião, há pelo menos um componente que tem forte peso nas decisões judiciais: o humor. O psicólogo social Joseph Paul Forgas, professor da Universidade de South Wales, na Austrália, tem mais de 100 estudos que comprovam a influência do humor nos julgamentos das pessoas em todas as áreas. Seus estudos vão muito além da comprovação de que pessoas de bom humor, em geral, são positivas. Elas têm mais facilidade em recordar momentos felizes do que tristes. São menos críticas em relação aos outros e mais generosas. As descobertas também extrapolam o fato de que o humor negativo tem o efeito contrário. Em situações de negócios, o bom humor ajuda. Pessoas bem-humoradas são mais cooperativas e despertam reciprocidade. Por isso, tendem a obter melhores resultados do que aquelas de semblante pesado, que raramente sorriem.
outro detalhe que no livro ele comenta também, que é sobre fraude, né? Que é fraudes em empresa e tal, né? Tem um detalhe muito interessante, assim, que é o seguinte, que quando você tem uma empresa, e essa empresa tem uma vulnerabilidade, né? Alguma pessoa, algum funcionário que está ali pode perceber essa vulnerabilidade e tirar vantagem, né? Então, assim, a maior parte das pessoas que entram em empresas não são fraudadoras. Depois que elas entram na empresa, elas veem a vulnerabilidade e aí decidem, né, a regra normativa, se vale a pena, em função da situação atual dela, enfim, se vale a pena tomar vantagem ou não, né? Mas tem uma coisa muito interessante que as pessoas fazem, assim, que é um erro decisório, que é o seguinte, você descobriu uma fraude, descobriu quem fez, manda a pessoa embora automaticamente, né? Por quê? Porque aquela pessoa conhece a vulnerabilidade. Aí entra uma outra pessoa que pode estar suscetível à mesma tentação, né? Então tem existe um grande conhecimento não documentado dentro das organizações, né, que o monitoramento não das pessoas, mas dos processos pode ajudar muito. Tem casos em que a própria empresa trabalha para os fraudadores continuarem tentando fraudar. Então ela vai melhorando o processo. E aí o cara tenta achar outra coisa e ele melhora o processo de novo. Eu não preciso saber quem é o fraudador, eu tenho que saber a vulnerabilidade e monitorar isso, sabe? E isso é o resultado da aplicação de regras discricionárias, né, nos processos empresariais. Então a gente já tem aplicação nisso, não é só no direito, sabe? Já tem aplicações e os resultados a longo prazo são muito bons. Existe uma diferença entre razão e inteligência e um equilíbrio entre sorte e esforço pessoal. É o que afirma o professor Daniel Kahneman em entrevista ao Fronteiras do Pensamento, uma instituição criada em Porto Alegre que já trouxe dezenas de conferencistas internacionais ao Brasil. He says there are some people who can be intelligent. Existem algumas pessoas que podem ser inteligentes, mas não são racionais. Elas não conseguem controlar o que pensam. Não monitoram a qualidade de seus pensamentos ou de suas decisões. Então, elas podem ser inteligentes no que se refere à capacidade de raciocínio. Podem resolver problemas, mas não são racionais ao tentar controlar a forma como pensam e decidem. Em relação ao sucesso ou fracasso, acreditamos que se alguém foi bem ou mal sucedido, foi por conta de algo que fez ou não fez. Mas isso pode ter ocorrido num sentido ou num outro, justamente por algo que alguém fez ou deixou de fazer. Ou seja, estava fora de seu controle. É a isso que eu me refiro como sorte. Se você acha que ela é a única coisa que existe e que tudo acontece por vontade de alguém, independentemente do que fazemos, então esta não é uma receita para uma sociedade bem-sucedida. Podem haver exceções, mas acredito num certo equilíbrio entre sorte e sucesso. Sem negar o fato de que se uma pessoa se esforça bastante, provavelmente ela vai colher bons resultados. E aquela que não se esforça muito, certamente sofrerá por isso. O que estou dizendo é que, quando olhamos para nós mesmos ou para os outros, temos uma tendência a pensar que temos mais poder do que realmente temos. Alguns indicadores selecionados pelos autores do livro Ruído podem nos ajudar a constatar a existência de viés em algumas decisões. Vamos a alguns exemplos. Alguém tem mais a ganhar com uma decisão do que com outra? Há indícios de que um dos responsáveis pela decisão já está comprometido com o resultado específico? Há algum motivo para suspeitar de ideias pré-concebidas em relação a determinado assunto? Dados incômodos foram suprimidos ou negligenciados e acabaram afetando o resultado? Esses são apenas alguns fatores que podem ser considerados como vieses em decisões. Eles valem para uma ampla lista de situações envolvendo julgamentos humanos e não se restringem apenas aos tribunais, conforme assinalam Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein. Ele coloca logo no começo do livro uma diferença fundamental que é entre ruído e viés, né, que é uma coisa muito importante, assim. Então, tudo tem um ruído, né? Todo tipo de comportamento ou ação tem uma variabilidade em torno de uma estimativa média que você espera, né? Só que para a gente é muito mais natural tomar decisões com base na média, achando que ela é o único valor que sempre vai acontecer, né?
E a ideia de trabalhar com a variabilidade ou com o erro esperado de qualquer estimativa é uma coisa que, para mim, é o que mais chama a atenção. Assim, a gente vive numa sociedade hoje em dia que é muito pautada, o seu sucesso é pautado pelo quanto você acerta, né? O quão bom você é, entre aspas, é dito pelo quanto você acerta. Mas esse livro tem uma mensagem geral muito legal, que é: você só vai ser bom em alguma coisa se você souber o quanto você erra. E a ideia não é estar mais certo, mas sim menos errado. Daqui a pouco, a importância da chamada sabedoria das multidões. E ainda, decisões individuais em um grupo podem ser manipuladas, como revelam experiências com gostos musicais. Não saia daí. Uma das recomendações mais repetidas pelos autores do livro é de que, quando possível, julgamentos devem se valer da chamada sabedoria das multidões. Segundo esse princípio, a mediana de vários julgamentos é mais precisa que o juízo de apenas um especialista. É por isso que na medicina, por exemplo, quando um paciente corre um risco maior, é comum a recomendação de uma junta médica ou a busca por uma segunda e terceira opiniões. Chamada de sabedoria das multidões, a ideia foi defendida pelo cientista Francis Galton. Ele ficou surpreso ao perceber que um grande número de pessoas presentes em uma feira estimou praticamente com exatidão o peso de um boi quando a mediana de suas suposições foi calculada. Ela estava mais perto do peso verdadeiro do animal do que as estimativas individuais e também mais próxima do que algumas feitas por peritos em gado. A média é a soma total dos palpites do peso do boi dividida pelo número de pessoas que os deram, que no nosso exemplo são 9. Assim, a média é 414,22. Já a mediana é o valor que fica bem no meio da amostra. Metade dos números fica acima e metade abaixo dela. No nosso exemplo, a mediana é 397. Assim, se você fizer uma pergunta para um número razoável de pessoas, quase sempre obterá uma resposta melhor do que se perguntar apenas a uma. O único senão é que as opiniões devem ser independentes uma da outra para evitar o chamado pensamento de grupo. Se o ruído num julgamento individual já é ruim, pode ser ainda pior quando ele é coletivo. Uma experiência com gostos musicais mostra que é possível manipular a influência entre as pessoas de um grupo. O estudo foi feito com milhares de usuários de um site de download de músicas. A ideia era identificar uma causa particular de ruído, a influência social. Para isso, os pesquisadores criaram um grupo de controle. Nele, os membros podiam baixar uma ou mais de 72 músicas de novas bandas. Só que eles não ficavam sabendo de nada que os outros tinham dito ou feito. Eles deveriam fazer julgamentos independentes sobre as músicas que queriam baixar. Os outros usuários foram distribuídos aleatoriamente em 8 grupos. Só que desta vez, cada um dos membros podia ver quantas pessoas de seu grupo haviam baixado qualquer música. Se uma delas fosse muito popular ou nunca fosse baixada, todos ficavam sabendo. A principal descoberta foi de que as paradas musicais foram muito diferentes, indicando ruído entre os grupos. Uma determinada música podia ser um baita sucesso num deles e um estrondoso fracasso em outro. Se a música se beneficiava de uma popularidade inicial, podia obter uma ótima posição. Sem essa vantagem, o resultado poderia ser outro. As piores músicas determinadas pelo grupo de controle nunca chegaram ao topo. E as melhores nunca ficaram nas últimas posições. Os pesquisadores descobriram que a influência social gera um ruído significativo entre os grupos e que os resultados podem ser manipulados facilmente, porque a popularidade se autorreforça.
Em outro experimento bastante maquiavélico, eles inverteram a parada musical no grupo de controle, mentindo sobre a popularidade das músicas. As menos populares apareciam como mais populares e vice-versa. O resultado foi que a maioria das músicas impopulares se tornou muito popular. E a maioria das músicas populares acabou mal na parada. A única exceção, a canção mais popular de todas no grupo de controle, ganhou popularidade com o tempo, o que mostrou que a parada musical invertida não conseguiu segurar a melhor música lá embaixo, mas na maior parte delas, a manipulação ajudou a determinar o ranking final. As decisões em grupo também podem depender de fatores aparentemente relevantes, como quem fala primeiro ou por último. Todos os dias, grupos de pessoas tomam decisões sobre contratações, promoções, regulamentações ambientais, admissões em uma faculdade ou lançamentos de produtos. Embora multidões sábias possam estar perto da resposta correta, elas também seguem tiranos, alimentam bolhas de mercado e vivem sob uma ilusão compartilhada. Suponha que um grupo de 10 pessoas tenha que decidir sobre a adoção de uma iniciativa polêmica. Se um ou dois partidários da ideia falam primeiro, podem desviar os restantes na sua direção. O mesmo acontece se os céticos falarem primeiro. Outros fatores também afetam o resultado da decisão, como quem fala com confiança, quem está vestido de preto, quem sentou ao lado de quem sorri e quem gesticula no momento certo. Um estudo liderado pelo sociólogo Michael Macy, da Universidade de Cornell, investigou se a opinião dos outros poderia popularizar posições políticas. Os pesquisadores descobriram que se um democrata em um grupo na internet percebesse que um determinado ponto de vista começava a ganhar popularidade, ele endossava essa opinião, levando a maioria dos democratas a aprová-lo. Mas se outro democrata de outro grupo visse que esse mesmo ponto de vista ganhava popularidade entre republicanos, não aprovava, fazendo com que a maioria do grupo também o rejeitasse. O mesmo aconteceu entre os republicanos. Os pesquisadores descobriram que posições políticas se comportam como músicas. Seu destino final depende da popularidade inicial. Segundo os autores do livro, a influência social é um problema, porque reduz a diversidade sem diminuir o erro coletivo. A grande ironia é que, embora muitas opiniões independentes possam ter uma boa precisão, até mesmo uma pequena influência consegue provocar um comportamento de manada, sabotando a sabedoria da multidão. Diante dos inúmeros casos de erros judiciais e médicos citados pelos autores do livro Ruído, não há como deixar de mencionar a situação das vítimas. Pessoas que cumprem longos anos de prisão por crimes que outros pagam só com fiança ou trabalho voluntário. Ou pacientes que, após diagnósticos errados, acabam tendo a saúde comprometida. Tudo isso está relacionado à mesma causa: a tendência de alguns profissionais de se sentirem deuses, de acreditarem que são infalíveis em seus julgamentos. E isso vale, claro, para várias profissões. A todos, não faria mal se, vez ou outra, fizessem uso da frase "só sei que nada sei", atribuída à sabedoria dos gregos. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.